Olá, Pai do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos falar sobre um assunto que eu já venho divulgado em vídeos sobre Mateus capítulo 23 e versículo 23. E hoje vamos aplicar a exegese bíblica nesse texto para saber o que Jesus quis dizer com aquele texto e para que as pessoas não sejam enganadas pelos larápios da fé na atualidade. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Hoje vamos falar sobre esse versículo de Mateus 23, mas vamos aplicar a exegese bíblica para que não fique dúvida sobre o texto e que muitos vão se libertar das garras dos seus líderes religiosos, pois aqui nesse texto só tem rico, não tem pobre dando dízimo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Jesus ele teve o encontro com esses dois grupos de pessoas que estão aqui. Para isso nós vamos saber o que eles faziam e qual a importância para aquele povo de Israel. Para isso vamos à exegese bíblica, mas para isso vamos ter que usar algumas regras para saber a época, o povo, a cultura, o motivo e quem falou. Isso nós vamos descobrir. E vamos descobrir que aqui não tem pobre neste versículo. Pois é, meus amados. Primeiro vamos saber sobre Jesus. A gente sabe que quem falou foi ele, e ele certamente estava com 32 anos nesse momento, ou 33. Porque já estamos aqui numa fase bem avançada da época de Jesus. E ele fala que esses dois grupos, eles desprezam o mais importante da lei. Então isso aqui é uma informação muito importante. Jesus aqui está vivendo ainda na época da lei, até o fim do capítulo 27 de Mateus, ali é a lei. No capítulo 28, quando Jesus ressuscita, aí sim inicia-se a graça, como está lá em Hebreus. Só lembrando que aqui nesse canal já tem vídeos falando sobre dízimos e sobre a origem do dízimo, para que você não seja enganado por esses larápios. Se aqui Jesus ele já estava com 32 ou 33 anos, então já estávamos vivendo na era cristã, que possivelmente seria o ano 30 ou 32. Isso porque o calendário judaico é diferente do nosso. Porque Jesus certamente nasceu no ano 4 AC, ou 2 da época AC, ou seja, terminando a época do Antigo Testamento para iniciar a graça, que foi a vinda de Cristo. Então, quando ele nasceu, certamente ainda foi no Antigo Testamento, da época da era que estava se terminando para começar a época da graça. Certamente foi no ano 2 AC. Mas continuando, Jesus ele já estava aqui com seus 30 e poucos anos, porque para ele assumir o seu ministério ele precisava ter 30 anos. E ele aqui já está avançado no seu ministério. Então, possivelmente, ele já estava com 32 anos, ou seja, com 2 anos de ministério, ou já no terceiro ano do seu ministério. Então, já identificamos. E sobre essas pessoas elas eram em dois grupos, os fariseus e os escribas. Quem eram os escribas? Pessoas influentes naquela época, pessoas que tinham muita influência naquela sociedade, devido à sua posição social na sociedade.
pois eles eram especialistas nos escritos da Torá. Então vejam que eram pessoas que tinham credibilidades, eles eram vistos como doutores da lei. Eram pessoas respeitadas. Os escribas. Agora, os fariseus. Os fariseus eram de um grupo que era o mais poderoso da época de Cristo. Então, se ele era do grupo mais poderoso, então quer dizer que tinha outro grupo, sim. Tinha o grupo dos saduceus, que eles tinham divergências entre si sobre religião. Não vou falar nesse vídeo. Mas continuando sobre esses dois grupos, escribas e fariseus, o próprio Jesus disse que eles eram ricos. Mas não está no texto isso. Para isso é preciso a gente estudar, conhecer um pouco a cultura e fazer a interpretação bíblica, usando a exegese. Conheço um pouco daquela cultura. Deus já me levou lá 3 vezes, 10 países, estudo aquela cultura um pouco, já faz 20 anos. Então vamos agora saber se realmente esses escribas e fariseus, se eles eram ricos. O texto não diz que eram ricos, mas diz que eles dizimavam. Então, vamos para Deuteronômio, capítulo 14. No capítulo 14 de Deuteronômio, aqui a gente vai encontrar 2 tipos de dízimos. Neste canal tem um vídeo para cada dízimo. Também tem falando sobre a origem do dízimo, que nunca existiu dízimo no Antigo Testamento, mas hoje tem. Por quê? Porque a religião faz isso para dominar o povo, para enriquecer e ter poder e dominar os pobres. Nunca existiu. Eu quero que me prove, porque nem sequer existia o idioma que foi feito o nome dízimo, nem o alfabeto existia. Mas vamos ficar só neste vídeo, nesses assuntos deste vídeo. Aqui em Deuteronômio capítulo 14, que fala sobre o dízimo anual, esse dízimo ele era entregue a cada uma vez no ano. Os larápios de hoje, esses pastores mercenários, só lembrando que mais ou menos 95%, estou sendo generoso, são pastores mercenários. E só 5% pode ser que esses sigam a Jesus. O resto estão só aqui para luxar nas costas dos menos esclarecidos, que pagam o luxo desse povo. Aviões, jatinhos, helicópteros, mansões. Ô pessoal, dízimo nunca foi em dinheiro. Dízimo nunca foi para pobre. Dízimo sempre foi para rico. A própria Bíblia diz. Vamos lá. Em Deuteronômio capítulo 14, dos versículos 22 ao 26, vou ler o início. Vocês estão vendo na tela. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano recolhei do campo. Era uma vez no ano que esses escribas e fariseus levavam esses dízimos. Entenderam agora o que é uma exegese bíblica? Aqui a gente vê que esses que entregaram o dízimo aí que Jesus fala, eles eram ricos. Além da sua posição social na sociedade devido eles serem escribas e fariseus, eles eram homens influentes.
tinham muita influência naquela sociedade. Eles eram ricos. Eles davam seus dízimos a cada uma vez no ano. E esses larápios de hoje, mercenários, apóstolos, presbíteros, apóstolos, pastores, esses são os mercenários da fé. Eles pegam todos os instantes, todos os minutos, todas as horas, todos os dias, todos os meses. Mas de quem? Dos pobres. Dando uma lavagem cerebral no povo, dizendo que o dízimo é para levar. O dízimo nunca foi levado para o pobre, para Israel, para Jerusalém. Tinha que ser entregue lá em Jerusalém, no templo. Nos vídeos eu explico. E aqui a gente vê que esses dois grupos, eles eram ricos. Agora vamos para o segundo dízimo. Era uma vez a cada ano. Perdão, era uma vez a cada 3 anos. A cada 3 anos tinha este dízimo que era para ser entregue aos levitas. Mas era entregue lá no templo. Todos os dízimos eram entregues no templo. Esse dízimo aqui, o trienal, o primeiro foi anual e o segundo aqui é o trienal. Uma vez a cada 3 anos, que era justamente para cuidar dos órfãos das viúvas, dos levitas, que não tinha herdade. Está aí na tela. Deuteronômio capítulo 14, dos versículos 27 ao 29. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem herdade e nem tem herança contigo. Estava falando para a nação de Israel. Vocês estão vendo aí na tela? Então aqui a gente vê que tinha dízimo a cada 1 ano e a cada 3 anos, mas era para levar. Os ricos era quem levavam, não os pobres. Digamos, eu naquela época, eu era rico, tinha muitas terras em Israel. E eu tinha, bora botar, 200 famílias trabalhando nas minhas terras. Eu produzia tanto grão, alimentos em geral, tudo que nascesse da terra. Durante o ano, eu ia recolher. Quando chegasse aquela data, aquele mês, eu ia levar uma vez no ano 10% de tudo que eu produzi durante o ano. Eu, patrão, minhas 200 famílias, ou seja, que estavam ali sobre a minha tutela, digamos assim, eles não levariam nada para o templo. Era eu que levava. Hoje é o contrário. Os pobres é quem mantém os ricos. Esses larápios da fé, esses pastores mercenários, esses bispos e apóstolos. Ô, gente, pare de levar dinheiro para esse povo. Caia na real. Invista esses dízimos nas suas famílias mesmos. Saia dessas arapuca que tanto falam em dízimo o dia todinho. E procure uma igreja que não seja o dia todinho pedindo dízimo. Mas Jesus, ele também fala que esses religiosos, eles desprezam o quê? O juízo. Então, como é que esses pastores e apóstolos e bispos de hoje, eles creem em Deus, se eles fazem tudo de errado? Com lavagem cerebral, toma tudo que o pobre tem. Eles desprezam o juiz de Deus, eles não fazem conta que existe o juiz de Deus no futuro.
Eles acham que vão ser para sempre aqui o que eles são. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer que seja bom ou seja mal. Quer que seja bom ou seja mal. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Como é que um pastor desfila com a Ferrari ou com um carro, como a gente vê, uma Mercedes de 1.300.000? Se ele não ajuda os pobres, que misericórdia tem um pastor desse? Sede, pois, misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Como é que o Senhor, mercenário vigarista da fé, desfila com esse Mercedes seu, dizendo que é um servo de Deus? Cadê a misericórdia? O Senhor não tem misericórdia por ninguém, nem um pobre. A sua família está toda rica e tudo metido aí em escândalo. Mercenário da fé, hipócrita, fariseu. Hoje estamos vivendo um período que o evangelho virou evangelho de fariseu. Um pastor que ele não tem misericórdia, ele não ajuda ninguém. Ele não liga para o próximo, ele não tem compaixão. Isso é pastor? Isso é pior do que um ímpio. Desprezai a fé. Ora, a fé é o fim e fundamento das coisas que não... das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Como é que esses líderes religiosos, mercenários da fé, bispos, pastores e apóstolos, eles têm fé? Se eles não têm misericórdia, se eles não creem em Deus, porque se eles crescem, eles fariam essas coisas. Vocês são piores do que aqueles fariseus e escribas do texto de Mateus 23 e 23. Então, meus amados, aqui a gente já viu que Jesus ali não estava falando com pobre, e sim com pessoas ricas, pessoas que tinham propriedades grandes e levavam o dízimo do endro, da hortelã, do cominho. Eles eram produtores e mercenários. Só Jesus pode ter misericórdia de vocês, pastores, bispos e apóstolos. Pois é, meus amados, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo, se tiver alguma dúvida, deixe comentários. Na medida do possível eu vou respondendo. Mas hoje em dia não existe mais evangelho de Cristo. Existe o evangelho da escravidão, aonde Cristo liberta e a religião escraviza. Dentro dessas arapucas que se fazem hoje, dizendo que são igrejas. Deus não habita por templos construídos por homens. Imagine por homens mercenários da fé. Pois é, meus amados, fique todos na santa paz do nosso Senhor Jesus. E vai vir outros vídeos mais falando sobre esses assuntos. A paz do Senhor para todos.